Sim, só antes de começar, deixa-me apresentar o Diogo. O Diogo é atualmente, hum, o estagiário profissional aqui na Altice Labs e está a trabalhar nesta área das comunicações quânticas, nomeadamente ao nível mais próximo do nível físico, das comunicações quânticas, no estudo das comunicações quânticas sobre a PON, e vem-nos fazer uma apresentação disso mesmo. Ora, boa tarde. Ser a presença de todos os que estão aqui na sala e os que estão online. A minha apresentação vai ser sobre como poderemos alcançar a coexistência entre sinais quânticos e tecnologia PON em redes ópticas passivas. Será dividida em duas partes. Numa primeira eu vou explicar como poderia ser alcançada e numa segunda parte vou comentar nos resultados de um teste realizado sobre como tecnologia PON impacta sinais quânticos que utilizam o estado de polarização de fótons únicos como qubit. Elas são uma escolha popular devido à sua elevada capacidade para suportar tráfego de banda larga, devido à sua eficiência energética e ao seu elevado potencial para expansão. Na figura está um esquema de uma rede PON genérica e atualmente as redes PONs funcionam com tecnologia GPON, que funciona a 2.5 gigabits por segundo. Mais recentemente começou a ser implementada a tecnologia de XGS-PON, que funciona a 10 gigabits por segundo, e no futuro espera-se que a tecnologia de 50 GPON seja implementada. Funcionará a 50 gigas por segundo. Esta coexistência entre tecnologias é possível devido a técnicas de multiplexagem por divisão de comprimento de onda, no qual é atribuído um comprimento de onda a cada uma delas, e assim elas são distinguíveis. É desta maneira também que se poderá ser implementada uma camada de criptografia quântica no topo da camada PON, digamos assim, atribuindo um comprimento de onda ao sinal quântico. Normalmente, quando falamos de criptografia, somos introduzidos a três personagens: Bob e Alice, que desejam trocar mensagens de maneira privada, e Eve, que deseja aceder aos conteúdos da mensagem. Atualmente, nas PONs, a privacidade da informação é assegurada por dois tipos de protocolos criptográficos que já foram mencionados: criptografia de chave criptografia simétrica, do qual o melhor exemplo será o Advanced Encryption Standard, e criptografia de chaves públicas, no qual cada utilizador tem uma chave privada e uma chave pública. Assim, se Bob quiser enviar uma mensagem a Alice, ele irá criar a mensagem, utilizará a criptografia clássica para encriptar e utilizará a sua chave privada e a chave pública de Alice para encriptar a chave simétrica. Depois de enviar estas duas componentes a Alice, ela irá utilizar a sua chave privada e a chave pública de Bob para desencriptar a chave simétrica e aceder aos conteúdos da mensagem, tendo autenticado Bob como sendo o emissor da mensagem neste processo. Nesta transmissão, Eve pode aceder à mensagem encriptada e à chave simétrica encriptada, mas para conseguir quebrar a cifra necessitaria de tecnologia com elevada capacidade de processamento. E atualmente a tecnologia que apresenta o potencial para demonstrar essa capacidade de processamento é a computação, ou são os computadores quânticos. É importante, já foi mencionado que a criptografia simétrica é mais resistente a este aumento da capacidade de processamento do que a criptografia de chaves públicas, mas, no entanto, é necessário pensar em alternativas para podermos superar este desafio. Uma das alternativas propostas é a criptografia de chaves, são protocolos de distribuição de chaves quânticas. Estes tipo de protocolos utilizam princípios da mecânica quântica, como o princípio da incerteza ou o teorema da não-clonagem, para assegurar que, se Eve de facto conseguir obter informação sobre a mensagem trocada, essa informação pode ser descartada e Eve pode ser de facto detectada no canal de comunicação. Ali representado está um esquema de um protocolo conhecido como Bennett-Presser de 84. Foi o primeiro protocolo de distribuição de chaves quânticas a ser proposto. E, de uma maneira muito superficial, o que acontece é que Eve prepara um conjunto de bits e codifica-os no estado de polarização de fótons únicos.
E quando Bob recebe e mede esse estado de polarização, Eve pode comparar o seu conjunto de bits com o conjunto de bits que Bob tem e chegar à conclusão se é possível estabelecer uma chave segura partilhada entre eles os dois. O valor de erro entre os dois conjuntos aceitado atualmente é que se o erro for menor que 11%, é possível estabelecer uma chave segura partilhada. O cenário ideal então seria conseguir implementar um protocolo de distribuição de chaves quânticas numa PON, devido ao seu uso, devido à sua popularidade mesmo, devido ao seu uso como meio de distribuição. Este tipo de coexistência implica certos problemas técnicos. Um dos mais relevantes será, ou é, a dispersão de Raman espontânea, no qual sinais que atravessam a fibra têm parte dos seus fotões têm o seu comprimento de onda alterado. E se este comprimento de onda for alterado para o comprimento de onda atribuído ao canal quântico, o sinal quântico será contaminado com ruído. Podemos utilizar multiplexagem de divisão de comprimento de onda para colocar o sinal quântico num valor de comprimento de onda que o torne mais invulnerável a estes fotões. Podemos utilizar também técnicas de multiplexagem de tempo para alocar aos bits quânticos intervalos temporais nos quais não estejam na presença de um sinal clássico. E podemos também, por simplesmente, utilizar filtros de banda estreita para filtrar o ruído para fora do sinal quântico. Assim, este conjunto de técnicas tornam a integração e a coexistência de um cenário real e num cenário que pode ser testado. E foi com esta ideia que foi desenhada a seguinte experiência. Esta experiência foi estabelecida uma PON entre a Altice Labs e o Instituto de Telecomunicações, na Universidade de Aveiro, e foi colocada em propagação, foram colocados os sinais GPON, XGS-PON e 50 GigaPON. Em contrapropagação foi colocado um sinal quântico polarizado, um sinal quântico que utilizaria o estado de polarização como qubits. O sinal quântico faz uma viagem de retorno até o IT. E este sinal quântico foi colocado nos 1550.12 nanómetros. Que significa que ele efetivamente substituiu a camada da REF nesta PON. Foi definido o parâmetro taxa de erro por bit quântico intrínseco para determinar como é que a PON e os sinais PON têm impacto na polarização, no estado de polarização do sinal quântico, e foram utilizadas duas configurações. Uma com 7,39 km e uma estendida para 32,7 km. Os objetivos desta experiência eram manter o IQBER, que é o acrónimo para a taxa de erro de bit quântico intrínseca abaixo de 11%, mantendo-se o indicado pelo protocolo BB84. Estudar a evolução do IQBER com o aumento da potência óptica dos sinais e estudar também o impacto que a própria PON, sem a presença dos sinais, tem no IQBER. Na figura ao lado temos representados 7 cenários testados, 3 cenários de coexistência entre o sinal quântico e um sinal clássico, 3 cenários de coexistência entre um sinal quântico e 2 sinais clássicos, e um cenário de coexistência entre o sinal quântico e os 3 sinais clássicos. As barras azuis representam a potência óptica máxima enviada para a PON. Os círculos pretos representam um parâmetro que nós chamamos de Quantum IQBER e que representam só o impacto da PON sem os sinais no estado de polarização. E os triângulos pretos representam o IQBER máximo medido para esta potência neste cenário em particular. A primeira coisa que notamos imediatamente é que foi possível manter o
o IQBER abaixo de 11%, que significa que estabelecer um protocolo de chaves é pelo menos viável nestas circunstâncias. Relativamente à evolução do IQBER com a potência ótica, nas figuras ali mostradas, os resultados a azul são relativos à PON configurada para 7 km e os resultados a verde são relativos à PON configurada para 32 km. Os círculos azuis representam o valor médio medido de IQBER para cada potência ótica enviada. A linha tracejada representa o IQBER quântico para cada cenário e a zona sombreada representa as margens de erro associadas a cada uma das medições para cada potência. A coisa que reparamos é que neste cenário, apenas na configuração com 7 km e apenas em cenários que continham sinal GPON foi verificada uma relação entre o aumento da potência ótica e o aumento do IQBER. Também foi possível observar que na configuração com 32 km essa relação desaparece, o IQBER não parece aumentar de todo com o aumento da potência ótica. E em cada cenário tem um valor de IQBER quântico diferente. E consistentemente os últimos cenários a serem testados são aqueles que apresentam os resultados de IQBER menor. Apenas sugere que o sistema pode beneficiar de estabilização. Os resultados são promissores, mas por si só não são suficientes para dizer que a implementação é viável. O IQBER consegue indicar se é possível, mas é o parâmetro de taxa de geração de chaves que permite dizer de facto se é viável implementar o protocolo. Assim, e esta experiência também não testou a viabilidade a longo termo da implementação de um protocolo numa PON. Assim, futuros testes deveriam focar-se em implementar um protocolo de distribuição de chaves quânticas, como o BB84, em PONs operacionais e testar tanto a sua capacidade para ter um bom resultado na taxa de geração de chaves, mas também a habilidade para a PON sustentar uma taxa de geração de chaves que torna o protocolo viável. Obrigado.